time do Cartão Verde está em campo e mais do que nunca agradece sua sintonia. Abrimos esse nosso último encontro de 2014 rendendo homenagem àqueles que dominaram a cena do futebol brasileiro este ano, os mineiros, mais especificamente os mineiros cruzeirenses e atleticanos. Vamos, a partir de agora, deixar vocês por dentro do que anda sendo dito a respeito do seu time. Vamos relembrar fatos que marcaram este ano que está chegando ao fim. Vamos mostrar para vocês o que preparamos para o mês de janeiro e vamos conversar com o palmeirense que, fazendo uso do cinema, eternizou histórias clássicas do nosso futebol, eternizou também o olhar dele sobre o jogo de bola. Nosso convidado de hoje é o cineasta Hugo Giorgetti, que a partir de agora, e junto dos nossos comentaristas titulares, Rivelino, Vitor Birner e Celso Zelt, que vocês estão vendo aí em sequência, irá nos ajudar a construir a história desse último Cartão Verde de 2014. Muito boa noite a todos. Hugo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Espero que desfrute do tempo que vai passar aqui com a gente. E eu já vou entregando, assim, acho que é muito bacana você estar com a gente aqui hoje, porque o seu time andou realmente na boca do povo. Começamos pessimamente. Por favor, continua. Não, mas o Palmeiras, até por tudo que representa, realmente teve na mídia durante toda a temporada. Era um ano de centenário também, tinha uma casa nova sendo inaugurada. Não precisa ser de uma vez, mas eu te adianto que ao longo do programa a gente vai tentar tirar de você essa tua interpretação a respeito do que viveu o time Alviverde nesse 2014. O que você quer? Olha, em primeiro lugar, eu não sou um jornalista, eu sou um torcedor. Então, muitas coisas eu não vejo, eu só sinto. É o que nos interessa. O torcedor é o cara que... Eu quero saber do resultado. Eu acho que a situação do Palmeiras é uma situação curiosa. Eu acho que é um time que, de todos eles, todos os grandes times, é o que pior enfrentou a modernidade. É um time cujo dirigente se vê perdido no futebol que mudou muito. Um futebol que mudou muito, que antigamente você dava um jeito, você tinha camisa, você tinha uma série de coisas, você tinha recursos que saíam daqui, dali, de repente... E tinha jogador também, né? E tinha jogador também. De repente eles estão se vendo, ou estavam se vendo, talvez. Mas essa frase é interessante, né? De um time que realmente teve dificuldade de tratar com a modernidade. Pode ser. Você acha isso? O Riva tem sido um grande crítico do Palmeiras. Outro dia, eu nem te contei, mas é verdade. A gente recebeu um e-mail aqui de um telespectador fulo da vida contigo que não sabia se você estava falando do Palmeiras por convicção ou porque você era corintiano. Quero começar por e-mail mais ou menos assim. Não, mas o Riva, todo o programa fala mal do Palmeiras. Eu concordo com o Hugo porque você vê o planejamento, o presidente já veio de uma situação difícil, né? Subindo, exato, já tinha caído. Exatamente. Aí veio se organizar, se planejar, se montar uma equipe, pelo menos, não digo hoje, porque hoje está difícil realmente você montar uma grande equipe, com grandes jogadores. Hoje acabou também. Você pode juntar um outro, e o que é importante justamente é a organização, o planejamento e montar uma equipe competitiva para buscar o resultado. E o Palmeiras nem isso conseguiu fazer. Realmente deixou os seus torcedores até o último jogo, que tinha obrigação de fazer a lição de casa, que tinha obrigação de ganhar, que até agora ainda não ganhou, né, no novo estádio, empatou com o time reserva que foi do Atlético. Você vê, é o último grande, é olhar para a base. O Palmeiras começa a olhar para a base esse ano. Pô, isso é um absurdo. A base é o grande recurso hoje, né? Mas é interessante, Hugo, mas o Palmeiras nunca olhou a base. Então, justamente, foi o último time a perceber que a coisa é a base, pô. E quando olhou, olha por necessidade. Exato. E não porque a base está chamando a atenção. Exato, agora, mesmo. É muito bacana isso, o Hugo falou que sente futebol, né? E isso não só em relação ao Palmeiras, quem acompanha as crônicas do Hugo no Estadão, eu acompanho duas das grandes crônicas que eu gostei de ler, que você escreveu, são crônicas realmente de sentimento desse jogo e que nada tem a ver com o Palmeiras. Uma é quando cai o Corinthians e você fala da saudade de um adversário forte, dos times dos anos 50, que você tinha saudade do seu rival. E outra do Santa Cruz, que você fez em 2013, quando o Santa sobe, Vitor Birner, que gosta desse tipo de vibração em estádio, tem uma crônica clássica, já é um clássico do Hugo Giorgetti, que ele fala que nesses tempos de arenas tão assépticas, né? O Santa Cruz subiu num estádio de cimento, onde a gente sentava no cimento e com o povo fazendo festa. Século, né? É do jeito que as pessoas tratam a coisa hoje, sentar no cimento e ser feliz é pecado. Você tem que ficar comportado na cadeira. Exatamente. Pode ser enquadrado pelo IDEC. Não, eu acho. Aquela crônica era isso, você falava isso. Eu nunca vi ninguém se incomodar. Você já viu algum torcedor se incomodar de sentar no cimento quando você ia ver um... Qual é isso que você falou? Por exemplo, Corinthians e Santos.
naquela época. Porque se eu queria pensar no cimento, meu Deus do céu, a última coisa na vida. E Hugo, o que eu falei, já falei aqui no programa, eu, quando jogava ou Pacaembu, ou Maracanã, principalmente, o Fosso, quando eu vibrava, eu ia pro Fosso. Geraldinos. Geraldinos. Que era aquele pessoal realmente que vibrava com você. Claro. Esse pessoal que era fantástico. Só em nome da modernidade, porque hoje tudo que é moderno dizem que é bom, sendo que há coisas modernas que não são e coisas modernas que são muito boas, as pessoas começaram a confundir conforto e segurança com luxo. É verdade. E futebol não é um lugar para luxo. Pode ter um setor para quem gosta de luxo, mas a essência do futebol é simples. A alma do futebol é simples, é espontânea. Então você não pode formalizar o espetáculo que você começa a bater. Na alma do futebol é matar o jogo. E certamente uma exclusão desse tipo de torcedor, né? Não é que esse torcedor não está indo, ele não pode ir. Não pode. Nessas arenas, como é que ele vai pagar isso? Não é mais feito para ele. Nem pensar. Né? Mudou tudo. Bom, eu vou colocar o nosso sorteio aqui na roda, a nossa enquete também. Depois vou aproveitar que o Hugo citou o jogo Corinthians e Santos aí de passagem, como um grande exemplo de um grande clássico. O Riva contava aquela nossa história do que ele fazia quando tinha o Santos e Corinthians. Eu vou fazer ele contar aqui para todo mundo. Em off aqui não vou falar mais nada, hein? Pô, mas isso é bonito. O que é bonito é para ser dito, Riva. Pô. Bom, nosso sorteio, vocês vão ver aí que a gente tem hoje uma camisa do Criciúma e um exemplar do livro Segundo Tempo, de Ídolo a Mito, do Odir Cunha, publicado pela editora Magma Cultural. A nossa enquete de hoje tem um quê também de saudade. É o seguinte, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, uma Copa que tem quase meio século de vida, começa a ser disputada agora no próximo sábado, marca, de certa forma, o início da temporada 2015. Nós queremos saber há quantas anos a sua relação com esse campeonato que já revelou tanta gente. Diga para nós se você continua gostando da Copinha, se atualmente gosta menos ou se o seu caso não é nenhum dos anteriores aí, se você atualmente se desinteressou totalmente pela Copinha ou, caso você seja do tipo que nunca se interessou por ela, também vai encontrar lá na nossa página na internet essa possibilidade de voto. Participe do Cartão Verde com a gente. Como é que está o placar aí, Celção, por favor? 32% das pessoas votaram no Me Desinteressei. É mesmo? 31% continuam gostando. 25%, inclusive eu, atualmente gostamos menos. E 12% nunca gostaram. Acho que não é nem questão de gostar, né, Vladir e amigos? É que, assim como a gente falou aí do futebol que exclui hoje um determinado tipo de torcedor, a Copa São Paulo é uma competição símbolo disso, isso acontece com outras, mas a Copa São Paulo hoje exclui o próprio interesse. É impossível decorar tantos grupos, tantas sedes, tantos são times. 26 grupos, tem grupo de A a Z, né? O meu filho, eu faço o teste pelo meu filho, o Daniel. Tem 10 anos, só pensa nisso. Ele não consegue decorar a Copa São Paulo, ele consegue decorar todos os torneios. Então é difícil até para quem tem a boa vontade de acompanhar, fora o fato de que são todos garotos já com seus respectivos empresários, virou um balcão de negócios, né? Perdeu-se muito daquele charme. Uma pergunta, a idade do Júnior é 21? Não, é 21? Até 21. Isso aí é uma outra coisa que eu acho que se eu sou presidente de clubes, Hugo, eu ia até 18 anos, porque 21, se você não estourou com 21 anos, já não deu. 17, 18, então é um gasto enorme. Verdade. Depois você não sabe onde joga os moleques para cima e para baixo, que não tem. E outro lado, por isso que não há interesse, sabe por quê? Porque justamente o que nós falamos, o aproveitamento é zero da base. Você vê o São Paulo, aproveitamento, porque tanto é que contratou agora jogadores na posição de garotos que teriam a possibilidade de subir, já não tem, já diminuíram o espaço. O Palmeiras está olhando agora, o Corinthians, que sempre primou, mas muito pouco hoje. Muito pouco. Muito pouco. O único time, realmente, que dá uns olhares diferentes, que realmente cuida da base, é o Santos. É o Santos. Que as coisas acontecem, que eles dão um valor melhor. Mas aí também, quando deu muito certo, como lembrou o Celso também, que também foi por uma necessidade extrema também. É bom a gente lembrar. Não, mas pelo menos tinha onde buscar. Dá continuidade. Eu acho que daria muito papo. Isso eu até entendo a tua visão sobre o São Paulo. Eu, sinceramente, eu eliminava. Eu sou presidente de clube, eu acabo. 21 acabou. O meu até 18. Eu vou só citar aqui entre os tuiteiros. Rodrigo Caetano, Wellington Santos, o João Paulo, dizendo aqui que continuam gostando. O Sandro Campos faz uma colocação. Ele diz que continua gostando e acha, inclusive, a Copinha muito melhor do que o velho e carcomido Campeonato Paulista. Será? É uma briga boa, não, certo sentido. Agora, essa Copinha tem um problema também que eu acho grave. Você precisa saber, para curtir o futebol, eu acho, você precisa saber do seu time e do adversário.
Por isso que eu fiz essa crônica sobre o Corinthians. A falta do Corinthians é terrível para um outro torcedor de outro time, porque você depende dele. Nessa copinha, você não sabe o nome de 3/4 dos times que jogam. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Você não sabe o nome dos times, né? Dos times. Uma época você não sabia dos jogadores, o que era natural. Agora tem time que a gente não conhece, não joga sabe de onde profissionalmente. vem, é uma loucura. Não joga campeonatos principais. Devia ter uma triagem por aí, diminuir o número de participantes realmente. A última copinha até teve um Santos e Corinthians na final, muito falado. E a relação com as sedes, Vladimir? Quer dizer, é interesse de empresário determinadas cidades estarem e outras, como Santos e Campinas, não estarem, né? E você tem... Eu lembro antigamente dos meus primeiros jogos. O Parque São Jorge não era um estádio para jogos oficiais. Claro. Eu ia ver jogos de juniores no Parque São Jorge. Eu via o Casagrande jogando na antiga Taça São Paulo de futebol juvenil, que tinha 16 times, 4 grupos de 4 e sempre um convidado internacional. Isso acabou quando o Vélez Sarsfield, os garotos do Vélez, brigaram, teve uma batalha campal, não chamaram mais ninguém de fora. Mas você vê que são coisas que ficam, isso é parecido com uma Copa do Brasil. Então, mas são coisas que ficam. Uma Copa do Brasil há interesses, os interesses que dizem, quantos times tem uma Copa do Brasil? Com um detalhe que já tem agora uma Copa do Brasil Sub-20 também, né? Então, né? Sim. Tem essa coisa. Vou te agradar, Vitor Bela. Temos aí o nosso pupurri semanal, que tal? Não, o pupurri é seu. O pupurri é nosso. O seu pupurri. É o seguinte, como essa semana que está querendo colocar um ponto final em 2014, acabou trazendo o gosto de algumas coisas que poderemos lembrar ao deixar esse ano para trás. Vamos ver. Foi um ano diferente, não para o Palmeiras, que chegou ao fim dele como começou. Comprando mais do que os concorrentes. Apesar disso, creiam, foi um ano esportivo diferente, em que não tivemos direito ao que estávamos acostumados, Libertadores, Sul-Americana. Por outro lado, conquistamos o que jamais tivemos, a judoca Mayra Guiar e o surfista Gabriel Medina são provas disso. Mas quando o que podia mesmo fazer alguma diferença foi anunciado, o que vimos foram atletas se dizendo envergonhados. A tal virada, como sempre, senhoras e senhores, parece mais um artifício de linguagem. Bom, eu não sei o que é que vocês acham, mas eu fiz questão de colocar essa posição do Atletas pela Cidadania. Acho muito bacana. Tempos atrás aqui a gente cobrou, ou alguém que estava aqui como nosso convidado, não lembro exatamente quem era, cobrou essa participação dos jogadores que realmente estão na mídia. A gente tem visto Atletas pela Cidadania, que na verdade é tocado por gente que já saiu, né, de campo, Raí, Ana Moser e por aí vai, mas marcando uma posição aí e se dizendo claramente envergonhado pelo que se fez com o Ministério do Esporte. Acho... Agora esse novo ministério. Ontem, né, o comunicado da Atletas pela Cidadania saiu ontem, né? Sim. Realmente lutam por uma política esportiva. A gente vai até falar entre os nossos programas de janeiro aqui, que a gente vai exibir. O último deles vai ser com o Raí, que justamente falando dessa nossa pobreza com relação ao horizonte para tratar de esporte. E fizemos questão de colocar aí também que tudo bem, a gente não foi bem no futebol, mas teve muita coisa legal no esporte, né? E outros resultados também. E tem o vôlei foi fantástico, nós esquecemos do vôlei. Apesar de não ter vencido o Mundial. O vôlei fantástico em quadra, está com problemas de administração também fora. Realmente, essa posição dos atletas é fundamental, porque o outro lado sempre se posiciona. Recebi hoje um e-mail, os jornalistas receberam um e-mail da CBF, dizendo que dá todo o apoio para o ministro do Esporte e que tem que esperar ele errar para ser criticado. Quer dizer, é sempre a mesma posição de defesa. Reforçando o que ele falou, porque o próprio ministro também publicou uma nota oficial falando que se sente atacado, meio que injustamente, porque ele nem começou a trabalhar, na verdade já está sendo alvo de várias... Mas a gente sabe como as cabeças funcionam, né? Não é uma questão de preconceito. Então, como o outro lado sempre já começa se armando, é fundamental que do lado de quem quer progresso no esporte, as pessoas se posicionem. E a crítica não é pontual ao ministro, é a falta de currículo do ministro, ao porquê
de ter sido escolhido um ministro que pode contrariar todo mundo. A ausência total de ligação. Nós não acreditamos. A ausência total de ligação. E numa visão mais global, total. O Hugo há de concordar, numa visão mais global, o esporte é o menos problemático dessa. A gente vai ter... Mas não é o único nesse ministério. Não. Justo. Meu Deus. Não é o único peixe fora d'água. Por isso que eu digo, acho que é o menos grave. Está em boa companhia? Está em boa companhia. Então nós que estamos mal. O que me assusta muito é o desdém do governo em relação ao esporte, sabendo que tem Jogos Olímpicos em 2 anos e tivemos uma Copa do Mundo aqui. Porque não é só a escolha do ministro. A gente tem aqui quase aprovado, praticamente, um refinanciamento de dívidas dos clubes, sem contrapartida dos dirigentes. Isso já aconteceu várias vezes. A gente sabe que os dirigentes não... Era só ele chegar, aproveitar que está chegando, fazer uma coisa severa, exigir a contrapartida dos clubes e derrubar tudo que está sendo armado. Quer apostar que não vai acontecer? Se fosse, não tinha chegado lá. Você falou, realmente, é triste fazer isso com o esporte. E com a cultura, que não tem ainda? Ninguém sabe quem é, então. Ninguém fala. Juca Ferreira, já falaram. Hoje? Sim. Foi. Demorou da cultura, o de ciência e tecnologia é o do esporte, todo mundo sabe, a unanimidade, não é um especialista em ciência e tecnologia, por isso que eu acho que até o caso do esporte, numa escala, é o menos grave. O país tem outros problemas com outros ministérios. Mas registre-se, o esporte é visto, como disse o Vitor, como uma coisa menor, de fácil barganha, e mais uma vez a gente quer dizer que a possibilidade também de mudar alguma coisa no ano que vem, então a tendência, tudo indicativamente, o que vai acontecer esse ano, que já foi horrível, né? Foi triste para o futebol brasileiro. Então, as perspectivas para o ano que vem é zero. Eu entendo a colocação do Celso, mas não é por achar que o esporte é uma coisa menor, não. Porque se achassem realmente que o esporte é uma coisa menor, não iam se envolver com uma Copa do Mundo, não iam se envolver com... Eles acham que é menor quando interessa ser menor. Mas negócio né? Na hora de distribuição de pasta, que eu falei, é uma coisa menor. Você sabe que muito tempo atrás, eu fui um admirador do Aldo, muito tempo atrás. Principalmente no tempo da CPI da Nike e CBF. Mas o Aldo... eu também fui, antes dele ser ministro. Só para pontuar isso. Agora, o Aldo passou, o período da Copa do Mundo, ele parecia um ministro de empreiteiras, acompanhando obras. Não parecia um ministro de esporte. Então... Cujo acompanhamento também é discutível, porque... Se a gente vê do jeito que a coisa acabou também, eu não sei se acompanhou tão de perto. Acompanhando obras. Bom, e uma outra coisa que estava ali também, Hugo, é uma questão, a gente brincou um pouco com a situação do Palmeiras, que começou o ano e terminou o ano mais ou menos na mesma toada, que é contratando muito mais do que os concorrentes. Não sei se você sabe também, essa notícia a gente pode dar, já estava tudo mais ou menos acertado, mas o Palmeiras fechou hoje, deixou oficializado a contratação do Gabriel, de 22 anos, estava no Botafogo também, não? Era essa expressão que eu queria. Muito obrigado. Você está mais tranquilo agora, né? O Palmeiras está formando um elenco primeiro. Ele ainda não tem os diferenciais. Ele está colocando. Digamos que ele está cimentando o chão, ainda precisa decorar. Senão não vai conseguir ser campeão. Bom, sabe a diferença que eu acho? Mais realmente, eu vi um cara de São Paulo falando, eu não sei quem é. Se foi o presidente anterior, o técnico não, o diretor anterior, o presidente anterior, ou esse, enfim, é alguém que manda no São Paulo. Fez uma declaração muito interessante. Ele falou, olha, é o seguinte, nós contratamos, não o técnico. O técnico recomenda, aconselha, diz a sua opinião, mas quem contrata somos nós. A diretoria de São Paulo contrata. Porque esse técnico pode ir embora, o jogador fica. Vira e Gareca, né? O caso do Gareca. O anterior ao Careca também nos deixou coisas. Gilson Kleina. Né? Depois veio o Gareca. Agora está se fazendo as contratações, aparentemente, o Oswaldo está interferindo violentamente. Porque como é que você vai contratar jogadores do time que foi rebaixado? Pode ser que sejam muito bons, maravilhosos, mas não é um referencial legal. Mas isso é totalmente errado. Acho que a participação do treinador é fundamental, ele que trabalha com o jogador. Antes o presidente achar que o cara é bonito, vai trazer quem trabalha é o treinador. Aí agora, se o treinador também lá, é o seu treinador. Se o treinador for forte, ele vai escalar ou não, né? Isso. Tá certo, mas agora o que você faz com os quatro argentinos que estão lá? Mas, sem dúvida, o Gareca foi embora. Quem contratou o Leandro Damião? Tá um desespero aí, né? Bom, também. Também, você vê que foi o presidente. A gente vai falar disso também. Não é isso? Mas então é difícil. Eu acho que o treinador devia ter essa responsabilidade, porque o que ganham é um absurdo. Só se ele for embora e levar os caras que ele trouxe. Então, porque o que eles ganham, o treinador de futebol, é uma coisa absurda. Nada contra. É verdade. O que se paga hoje para treinador é um absurdo. Mas, então, eles deviam ter essa responsabilidade de contratação. Eu quero aquele, eu quero esse. Até o presidente pode. Até que, olha, você não acha isso aqui, eu acho ou não acho.
Mas a responsabilidade, para mim, é do treinador. Eu concordo contigo, o treinador tem que interferir, mas seria muito importante que tivesse, alguns times têm, supostamente, algum dirigente que tenha conhecimento técnico do futebol. Esse papo não existe. Peraí, para conversar com o treinador, porque cada treinador gosta de trabalhar o time do seu jeito. E o jogador que é muito útil na mão de um, fica não tão útil com outro técnico. Então você precisa planejar o jeito que o time vai jogar, aí você planeja qual treinador vai fazer isso, aí você fala com o treinador quais jogadores são necessários, você precisa pensar o futebol. Primeiro precisa planejar a vida do técnico. Então, se o técnico não tem tranquilidade para trabalhar, nunca vai ter. O perfil que você está dizendo, o treinador, se o Palmeiras, o São Paulo contratar o treinador, ele vai trabalhar com a diretoria. Você vai trabalhar com esse jogador, você tem que fazer isso. Isso não existe. Eu vou falar que escutando vocês, a minha conclusão é a seguinte, se o jogador for de mediano para bom, ele joga com qualquer técnico, cara. Não, ele joga com qualquer técnico. Não, mas eu acho que, no caso, o Palmeiras está vivendo uma crise muito profunda para você falar. O treinador... Quando você está num time assentado, equilibrado, com um percurso razoavelmente sereno, o treinador fala, eu quero aquele lá, você traz. Quando você está num time que está numa situação dramática... Precisa ser reconstruída. Alguém no clube tem que assumir essa responsabilidade. Agora, os conhecedores de bastidores de futebol enxergam o Palmeiras, mesmo numa situação complicada, como você disse, com, digamos assim, com viés de alta. E o time... e o time com esse problema... Olha o cara de tranquilo que o Hugo fez agora. Bom, a alta tem que subir muito para ser o que o palmeirense quer. Essa é a questão. Que vai melhorar em relação ao ano passado? Acho que vai. Agora, o time que terminou o ano com a melhor campanha entre os paulistas no Campeonato Brasileiro e que, por problemas da diretoria, tem sido muito criticado nos bastidores, é o São Paulo. Porque os problemas da diretoria não chegaram ainda no futebol. Porque o CT, na estrutura do São Paulo, da Barra Funda, ele é como se fosse um mundo à parte. Ele não se mistura com absolutamente nada do que acontece no clube. Mas uma hora pode chegar. Deixa eu só aproveitar a sua deixa, que você falou de São Paulo, eu falava aqui dos programas que a gente vai exibir em janeiro. Nosso time aqui vai sair de férias, mas a gente deixou para vocês aí. Aliás, não vamos deixar vocês sem cartão verde. A gente gravou vários programas especiais. Inéditos todos. Todos inéditos, que serão exibidos aí ao longo do mês de janeiro. O último da série será com o Raí, falando não só sobre a carreira, mas principalmente dividindo com a gente aqui a visão que ele tem do esporte brasileiro, dos problemas que o esporte brasileiro enfrenta e do que ele, junto com Atletas pela Cidadania, tem feito nesse sentido. A gente separou para vocês um pequeno trecho. Vamos ver. Eu reconheço que teve, obviamente, uma motivação política também. Era... o grupo do Juvenal, na época, que era o Marcelo Portugal Gouveia, que estava há muito tempo fora do poder do São Paulo, e na véspera das eleições, o Marcelo falou assim, olha, se eu ganhar a eleição, vou contratar o Raí, mas eles não sabiam ainda para quê, por quê, né? Então acho que tinha um aspecto político ali, eleitoral, e que ganhando 1 ou 2 votos já dava, já valia a pena. Bom, o Raí, nesse momento, estava dividindo com a gente que ele hoje consegue sacar mesmo que fizeram um uso político da imagem dele para conseguir obter o sucesso na eleição. Você falava de São Paulo? Eleição que São Paulo, só para lembrar, o Marcelo venceu por 2 votos. É o que ele falou ali, né? E se um voto vai para o outro candidato, que era o Paulo Amaral, que era muito ruim para o São Paulo, muito ruim. Os piores presidentes da história do clube, o Paulo Amaral é eleito, porque o estatuto define que o mais velho ganha a eleição, então, na verdade, a diferença é de 1 voto, praticamente. E já que você falou isso, eu vou colocar aqui o Carlos Brasil na conversa, que ele fala cartão verde, fala amigo, e o Dudu fecha com o São Paulo. Por que eu estou provocando? Porque vocês devem ter acompanhado. Na verdade, o grande cobiçado desse momento no futebol brasileiro é o Conca. Sim. Tem o Flamengo atrás, tem o Corinthians, tem o São Paulo. O Palmeiras também tinha interesse. O Dudu, que o Carlos aqui cita, na verdade... estaria sob a mira do tricolor também, até para atrapalhar um pouco a vida do Corinthians, né? Que parece que é o clube mais perto de conseguir o próprio empresário falou trazer isso. O Conca, caso ele não fique no Fluminense. O próprio empresário disse que o São Paulo está mais próximo. Eu digo para o telespectador subentender isso de 2 jeitos. O São Paulo tem uma proposta ali que interessa ao empresário. 2, ele jogou um leilão na imprensa. Porque agora o público quer o jogador. Porque eu já vi, eu vou contar uma história, o Valdívia, por exemplo. O Valdívia, quando ele acertou um valor com o Beluso para ser recontratado. Quando chegou na sala no final, o empresário falou, olha, eu tenho uma proposta de tal time, então eu preciso que você suba um pouquinho. E subiu um pouquinho o valor do contrato do Valdívia. Aí subiu mais um pouquinho. Então, para que o empresário diz isso?
Não é porque o empresário está preocupado com o clube, o empresário quer saber qual é o melhor negócio que ele vai conseguir. É exatamente para valorizar o jogador, para criar um leilão entre os clubes. E já conseguiu. O presidente do Grêmio... Então não sabemos para onde vai. Eu vi a pergunta do nosso Então, do São Paulo Brasil, mas fora isso São também Paulo não tem o fato também de enfraquecer um pouco o Corinthians, vai ser adversário do São Paulo na Libertadores, Direto. também não tem um pouco isso também. Isso e de fazer o Corinthians gastar mais. Por exemplo, quando um tiro do São Paulo saiu pela culatra, vou contando umas histórias de bastidores, quando o Danilo voltou para o Corinthians, o Danilo foi fundamental no Mundial, na Libertadores, eu acho o Danilo um monstro. Eu sou fã do Danilo, sabe, há muito tempo. Eu não entendi porque o São Paulo não contratou. E o São Paulo disse na imprensa que tinha interesse. Quando ele voltou do Japão. Voltou do Japão. Não tinha. Não tinha interesse. O São Paulo não fez proposta. O São Paulo disse que fez para o Corinthians pagar mais. Guerra de dirigentes. No caso do Dudu, o presidente do Grêmio acabou de dar uma entrevista agora à noite para a Rádio Bandeirantes, porque a prioridade é do Grêmio. Mas acabou hoje, o Grêmio, né? Acaba meia-noite de hoje ou de amanhã para depois. Não tem contenção de gasto. Ele falou que não quer. Não quer, e o que estaria pegando, além do caso do empresário, é o próprio Corinthians em relação às parcelas junto ao Shakhtar. Parece Dínamo. que tem... Ao Dínamo. Não sei se é o valor de parcelas ou é o número de parcelas. Então, tem dois fatores aí. Quer dizer, tem o empresário bombando e tem a dificuldade do acerto entre os dois clubes também, que pode melar o negócio. Hugo, o Vitor falou do Valdívia. Fosse você o presidente do clube, Valdívia ia ou ficava? Não sei. Não sei. Depende do dia da semana. Às vezes eu me surpreendo. Mas o que você sente? Já que você falou que ia dividir com ele. É uma coisa extremamente contraditória. Às vezes eu acho, esse cara joga bola, a gente tem que aguentar. Outras vezes eu falo, por bem do clube, esse cara tem que ser mandado embora hoje. E a última coisa que você sentiu? Contraditório e irracional, viu? A última coisa eu achei legal ele jogar daquele jeito que ele fez no último jogo. Visivelmente fora de condições. Então você fala, não, esse cara tem caráter. O Valdívia é um sujeito que se apresenta de uma maneira a cada partida que ele está, né? Porque Então, muitas vezes ele não qual está. Valdívia, né? Qual Valdívia? Agora, qual Valdívia que vai aparecer, pô? De repente aparece o grande craque, outras vezes aparece um jogador comum e outras vezes é péssimo, né? É uma figura realmente fascinante. Tem uma mensagem para o Hugo aqui do Ricardo. Porque é contraditória mesmo, né? Tem essa... Muito. O Ricardo Cardoso fala assim, Hugo Giorgetti, pode ficar tranquilo. Ano que vem ninguém vai conseguir ser pior que o meu Santos. Parabéns à diretoria por vender o Neymar por milhões e afundar o time em dívidas. Então tá todo mundo... É verdade. Né? Você não acha? O cara tá certo. Agora, eu incluiria, você falou, eu gostei demais da frase, essa dificuldade de lidar com a modernidade, mas é uma coisa que eu vejo no Santos também. O Santos, na verdade, acabou de eleger o Modesto Roma, tem uma ligação com o Marcelo Teixeira, na verdade, resgataram o Dagoberto agora, na contramão de todos os times, a gente até brincou com isso aqui, porque as grandes estrelas desse pós-campeonato tinham sido os diretores de futebol. O Santos está indo na contramão um pouco disso, fazendo um cara que já esteve no clube, optando por uma gerência, entendeu? Então... Só que dá certo. Eu acho que o Palmeiras está lidando mal com a modernidade, porque não dá. O Santos pode não estar lidando com a modernidade, mas alguma coisa eles fazem, não sei o que é. Não, tudo Talvez bem, isso que o Rivelino falou, eles estão sempre... A base deles é sempre muito forte. É forte. Mas tem uma coisa que a gente não dá para esquecer. O Vladir, do tempo do Magrão e do Chico, quando o Luiz Álvaro foi eleito, a gente até brincou, ele falou, não, encontrei ele, o diretor do Banespa, encontrei no Santos uma situação econômica pior que a do Banespa. E eu peço à torcida do Santos que dê 6 meses para que eu possa equacionar isso e montar um time. Nesses 6 meses, o Santos ganhou o Paulista, arrumou o time da Copa do Brasil, o Neymar e o Ganso começaram a destruir. O problema é que isso não vai acontecer toda hora. Isso não é. E aí acabou o que seria a administração dele, o clube está como? Perfeitamente igual. Bom, eu vou citar aqui o João Vitor Marcondes, a gente falava de copinha, ele fala assim, o confronto entre times grandes e do interior de São Paulo deixa a competição muito agradável. Aí lembra ele aqui que o meu Taubaté já bateu o Vasco, e realmente dessas memórias... A copinha antigamente era muito boa. E a copinha tinha um outro fator, eu lembrei disso em função do calendário. Antigamente a copinha era tudo que você tinha na época do futebol até o fim. Na final, em 25 de janeiro, no Pacaembu, não tinha futebol concorrendo. Você não tinha outros campeonatos, não tinha nada. Então, as atenções obrigatoriamente se voltavam para a final da Copinha. Hoje, a final da Copinha, em muitos jornais em que eu trabalhava, é nota de pé de página, porque o futebol já começou, meu amigo. Os profissionais voltaram. Você estava falando da Copinha, eu queria botar um assunto que você falou, a coisa passou batida. O Vélez veio aqui, brigou, saiu um conflito generalizado.
Ele foi mandado, voltou para a Argentina e nunca mais foi convidado. Isso mostra a burrice dessa gente. Que futebol é um espetáculo, pô. E, entre outros espetáculos, um conflito generalizado é muito legal, às vezes. Nossa, vou pegar no seu pé agora. Pegue. Pegue. Não estou discordando, tá? Essa é uma posição difícil de concordar contigo. Estamos transformando isso num balé, pô. Não é. O Vélez ia ser convidado todo ano. Mas o confronto não pode ser a violência, né? Eu até entendo que existe. Não pode ser a violência. Mas a violência acontece. A violência é do mundo. É do homem, é da vida. Você querer falar, não tem mais violência, é uma idiotice. Não, fora é uma que idiotice. No jogo de paixão. Em que ano foi isso? Isso foi 78, 79. Em 94. Não existe mais. Não, e aí também fazer uma distinção. Houve um conflito generalizado no campo, briga entre jogadores, quer dizer, violência para os conceitos dos anos 70. Ninguém matou ninguém com paulada dentro do campo. Olho roxo. Olho roxo. Né? E não só o Vélez. Um monte de gente de 18 anos de idade brigando olho roxo. Nenhum estrangeiro foi mais convidado. Pois é, eu não estou defendendo o conflito, eu estou defendendo que você começa a tirar o inesperado, o surpreendente, o humano, porque isso é humano. Não, e por causa de uma briga... O que fica, pô? Fica um monte de cara... porque não pode gerar violência. A rivalidade acho que é importante, fica gostoso, eu acho que é saudável. Mas já partindo, de repente, toda hora que vem jogar, que existe violência, aí fica um clima pesado, eu acho. Bom, eu vou encerrar esse nosso bloco falando da Alísia Carriel aqui. Manda pra gente um Twitter, acho que você vai concordar com ela. Ela diz o seguinte: como palmeirense, tive 2 certezas em 2014. Só amando muito esse clube para não desistir e também não tendo problemas cardíacos. Então, acho que o diagnóstico é perfeito. Bom, a gente falou do Raí, um outro programa que a gente vai exibir em janeiro terá o Silas como convidado. O programa do Silas será exibido no dia 27. Um papo muito bacana, eu disse durante o programa e repito aqui que é difícil ver alguém assumir os erros como fez o Silas nesse cartão verde especial que a gente vai exibir logo mais. Vamos dar uma olhadinha. A bola ficou quicando para eu mandar 3 caras embora, que estavam atrapalhando o trabalho. Inclusive, a mãe dele estava com leucemia. E eu, naquela de ser bom, e não sei o que eu tinha que ter feito. Eu tinha que ter chamado o cara, vem cá, você não vai mais fazer parte do trabalho. Ele desrespeitou a nutricionista do trabalho. Eu tinha que falar para ele, ó, vamos aqui, você não trabalha mais no Grêmio. Do portão do Olímpico para fora, aqui está o Silas, teu amigo. O que você precisa de mim? Em que eu posso te ajudar? Mas do portão do Olímpico para dentro, você não vai mais fazer parte do trabalho. Porque não dá para ter... Se não tiver espírito de equipe, não tem como. Lembrava o Celso aqui, estava falando do Grêmio e, na verdade, falou de muitos outros erros também. Uma visão realmente diferente. Vamos fazer rapidinho o nosso primeiro intervalo. Então, na volta, tem gente aqui pedindo para o Rivelino se posicionar a respeito da ida. Vai ter uma dividida violenta ou vai ser uma dividida tranquila? Não, vai ter é a última do ano, vai ter que olho ser roxo, tá? Nenhuma de violência, nada de violência gerada. Tem que chegar junto. Eu acho que tem que... Os caras são todos teus amigos. Pode aqui, eliminar né? o inesperado. Todo mundo te adora. Na volta tem também, então, a nossa última dividida do ano com o Rivelino, o cartão verde volta já.